Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui de investimentos. A gente vai demonstrar um projeto aqui para vocês. Então, vamos primeiro na primeira pergunta, né? Que a gente se faz aí. Qual o melhor investimento hoje? E cada período, cada época de tempo, a gente tem uma época já foi o ouro, outra época, em 2008 teve a crise, né? Logo depois disso, 2009, o melhor investimento sem dúvida foi a bolsa. Quem aplicou na bolsa ficou milionário aí em 2009, quem soube investir, claro. Então vamos falar aqui um pouquinho dos investimentos. É, Primeiramente, a taxa Selic, a gente já tem esse dado econômico aí que aumentou para 7,5%. O que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros que a economia se baseia, né? O que significa Selic? É o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O governo criou essa taxa para dar mais transparência e segurança, né, nas negociações dos títulos. Ela é praticamente um balizador aí de quanto o governo vai remunerar os bancos é, em termos de retorno financeiro comparativos de um ano. Né? Então é ele que baseia ali quanto é que vai te remunerar a poupança, a renda fixa, o tesouro direto e assim, e a economia em geral, né? Ela é definida através de assembleias lá no Copom, né, que é o do Comitê da Política Monetária. Mas enfim, isso é apenas para explicar um pouquinho aí o que é a Selic. Ela aumentando o retorno em investimento também aumenta um pouquinho. A gente nessa tabela aqui a gente tem os dados comparativos aqui de alguns investimentos. Vamos focar aqui em 12 meses. Né? A poupança velha, que você não consegue mais investir, isso aí é só quem já tem um rendimento aí um pouco mais de 0,5% ao mês, né? Que está girando aí em torno de 6,17% ao ano. A poupança nova, que está dando menos de 0,5% ao mês. A gente tem um CDB, um fundo DI, só em termos de comparativo, mais ou menos eles têm uma variação pequena aqui, tirando a velha poupança que é um pouquinho melhor. E o Tesouro Direto hoje, que as pessoas acabam dizendo aí que é o melhor investimento, porque realmente, se você for comparar, hoje em dia, nos mais acessíveis, ele é o melhorzinho aí. As poupanças têm uma vantagem, né, que eles não incidem imposto de renda em cima deles, o Tesouro Direto vai incidir 15%, se não me engano. Mas então aqui a gente já tem um balizador de como está a remuneração com o aumento dessa taxa Selic. E a gente veio aqui para falar sobre imóveis, né? Então esse índice FIPZAP foi criado há pouco tempo e ele foi para balizar o crescimento do mercado imobiliário no Brasil. Então se a gente for ver aqui, em um ano, no último ano, ele valorizou mais que o dobro, né, do que qualquer outro investimento que você tenha feito. Isso aqui é uma média, né? É uma média. Quando a gente fala de média, tem coisas muito maiores que isso e coisas menores que isso também, dependendo da região que você está atrelando aí esse índice. Né? Isso é uma média. Aqui a gente pode ver um gráfico comparativo aí entre o FIPZAP e o CDI. Né? Essa é a fonte da revista importante, a Exame. Né? Então a gente pode ver aqui que o CDI foi aqui em torno de 5,1% e o FIPZAP batendo lá os 14%. Outra comparação com o índice Bovespa, que teve uma queda aí de 10%, nesse período, enquanto os imóveis valorizaram aí 14%. Então, hoje, a gente pode considerar que imóveis aí é um bom investimento. Mas o que a gente esbarra aí, né, no investimento em imóveis? Vamos pegar esse videozinho aqui bastante interessante da Exame. Eu vou passar aqui para vocês, já está até aqui aberto. Vamos pegar aqui. Nenhum investimento é sempre um bom investimento.
É por isso que a maioria dos especialistas em finanças e investimentos recomenda que as pessoas diversifiquem. Quer dizer, elas diluam o risco dela em vários investimentos, porque os investimentos têm fases. Alguns investimentos estão bem no momento, em outros nem tanto, e acabam se compensando. Um imóvel, como investimento, ele não é algo adequado para a maioria das pessoas, porque imóveis são muito caros, imóveis são de alto valor, e a maioria das pessoas, ao investir em imóveis, não consegue uma diversificação adequada. Quem tem um patrimônio mais baixo, talvez seja interessante diversificar em imóveis, apelando, por exemplo, para os fundos imobiliários, que estão ficando cada vez mais populares. E é importante lembrar que, apesar de algumas desvantagens, imóveis têm grandes vantagens, como por exemplo o fato de ser investimentos eficientes para proteção contra a inflação. Então, como ele disse aí, voltando aqui para a apresentação, né? Como ele disse aí, a gente principalmente a principal característica do mercado é a segurança, né? Que dificilmente é, ele vai perder aí valor de mercado no imóvel. Diferente das outras aqui, como a gente vê no Ibovespa, com uma queda de 10% aí, você estaria chorando nesse momento, né? Então, e ele fala ali que é um alto custo, né, para você investir. Então, que solução que a gente encontrou aí? A gente querendo investir, mas às vezes a gente não disponibiliza de tanto recurso assim para comprar um terreno, um imóvel na planta. Então a gente decidiu que a gente pesquisou e conseguimos encontrar aqui o SCP, que é uma sociedade em conta de participação. O que é isso? Como é que funciona? Quando duas ou mais pessoas, sendo pelo menos uma comerciante, que significa tem que ter um CNPJ, tá? Tem que ser um sócio que tenha um CNPJ com participação no mercado imobiliário, que tenha esse registro, que tenha essa finalidade lá no seu escopo como empresa. Então o que acontece? Essa é uma sociedade em que tem um sócio ostensivo, que é essa empresa, né, que está lá responsável pelas obrigações contábeis e jurídicas, e tem os outros sócios, que são apenas aportadores financeiros, né, são os investidores. Esse não é constituído uma empresa, é apenas um projeto, né, que ela é administrada por esse sócio ostensivo. Então é feito um contrato, né? E assim que esse projeto, esse empreendimento, né? Depois da venda dele, quando ele acaba esse contrato, quando a gente vende o terreno, vende o imóvel que a gente comprou na planta, a sociedade ela se desfaz, né? Então aquela empresa continua no seu segmento e quem investiu dinheiro pega o seu retorno financeiro e acabou ali aquela sociedade. Qual o trabalho que a gente está propondo aqui para vocês? Então, nosso trabalho é pesquisar e encontrar oportunidade de investimentos imobiliários, né? Então, você está atarefado no seu trabalho dia a dia, sabe, lá no seu ganha-pão, e a gente vai estudar esse mercado para você. A gente vai encontrar, vai dizer, isso aqui é assim, assado, vamos te dar todo o nosso estudo, toda a nossa análise sobre aquele local, e você vai tomar a decisão se você quer investir naquele empreendimento ou não. Então a gente vai procurar os terrenos, procurar imóveis na planta, pelas melhores regiões e te apresentar. Se por caso tem interesse, você entra como nosso sócio nesse determinado projeto. A gente vai realizar visita técnica aos empreendimentos, isso tudo demanda muito tempo. A gente vai procurar ter um negócio muito transparente, a gente vai confeccionar relatórios bimestrais para te mostrar como é que está o andamento do empreendimento, o quanto ele já valorizou, o que ele tem para valorizar. Então a gente vai estar passando aí informações periodicamente para os acionistas aí, nossos sócios, nesses projetos, determinados projetos. Como é que vamos fazer a decisão assim, de compra, de venda? Isso tudo vão ter assembleia, né? Para julgamento de decisões. O que é isso? A gente, o imóvel valorizou 50% em 6 meses, o que a gente faz? A gente pega aquele grupo de investidores, faz uma assembleia, uma ata, se a maioria decidir vender e embolsar os 50%, a gente fecha aquele projeto
e parte para outro, embolsando os lucros. E como eu já disse anteriormente, que a responsabilidade contábil e jurídica é pelo sócio ostensivo. Então, quem está somente como investidor não tem responsabilidade sobre isso. Como lá a gente já viu no vídeo, por que imóvel? Imóvel é segurança, porque é um bem intangível, você chegar lá, você vê como é que está a obra, você tem condições de acompanhar, né? Hoje em dia, né, o imóvel já é uma coisa com bastante liquidez, que o brasileiro está com dinheiro no bolso, a facilidade de crédito, os bancos concedendo crédito, aí a Caixa Econômica, lógico que tem que ser uma coisa regularizada, né, para o banco te conceder esse crédito. E os índices de rentabilidade eu já mostrei anteriormente também, que hoje em dia está valendo muito a pena investir no setor de imóveis, imobiliário. A gente pode enxergar aqui já uma valorização, né, bastante grande na cidade do Rio de Janeiro. A gente pode se perguntar assim, mas já valorizou bastante, aí hoje é o metro quadrado mais caro praticamente do Brasil. Mas mesmo assim a gente tem aí as Olimpíadas, e aí na frente, que ainda tem muita coisa aí para crescer. Mas também a gente, dentro desses 8 mil aqui, é o Rio de Janeiro inteiro, né? Então a gente vai verificar as áreas com maiores potenciais de crescimento. Onde investir? Por exemplo, isso aqui já é um dado que a gente estudou, que a gente analisou, procurando, pesquisando bastante. A gente vê que a Barra da Tijuca já teve um crescimento considerável, né? Saiu de 4 mil em 2008 para mais de 8 mil, quase 9 mil aqui em 2013, então já teve uma valorização de mais de 100%, se a gente for pegar esse período. Recreio a mesma coisa, uma valorização astronômica também. Jacarepaguá aqui já um pouco menos, e Campo Grande que valorizou, tudo bem, foi 100%, mas ainda tem, a gente enxerga aí que é uma área que estão investindo muito, ainda tem potencial de crescimento, que é Guaratiba e Campo Grande. Mas por que a gente está falando aqui? A gente vai tentar explicar um pouquinho ainda mais, passar para vocês assim, por que são esses os locais que a gente está procurando aí imóveis, oportunidades de investimento. Vou mostrar um videozinho rapidinho aqui. Esse vídeo é um pouquinho antigo, tá? Não é tão atual, mas eu acho que demonstra muito aí o que a gente está buscando aí. Por que Olá! A partir de agora você vai saber por que a palavra valorização pode ser um sinônimo para Campo Grande, um local do Rio de Janeiro que está sendo chamado de bairro do futuro. Campo Grande é o coração da Zona Oeste. Está localizado entre o novo polo empresarial da cidade, a Barra da Tijuca, e o polo industrial, a região de Itaguaí e Sepetiba. E essa posição privilegiada tem atraído muitos investimentos. Vamos conhecer um pouco mais dessa região com o nosso repórter Ed Rafa. Ed, é com você. Cláudia, nós estamos sobrevoando agora a região de Campo Grande. Quem chegar aqui hoje vai ver um bairro em constante transformação. Para todos os lados, empreendimentos, empresas e até grandes obras de infraestrutura estão sendo feitas. Agora nós estamos sobre uma dessas obras. Aqui vai passar a Transoeste, uma das mais importantes melhorias da cidade para a Copa e para a Olimpíada de 2016. Com a Transoeste, será possível ir de Campo Grande e Santa Cruz até a Barra da Tijuca em apenas 40 minutos. A Transoeste será um imenso corredor viário com mais de 56 quilômetros de comprimento. O governo está investindo mais de 800 milhões de reais e cerca de 1.000 empregos diretos estão sendo gerados a cada etapa da sua implementação. Daqui de cima nós podemos ver que as obras estão em ritmo acelerado. A duplicação da Avenida das Américas já está quase concluída. E um sonho antigo, o túnel da Grota Funda, que vai ligar o Recreio a Guaratiba através da Serra da Grota Funda, já está em vias de conclusão. Ele já foi perfurado 100%, Cláudia. E não é só o governo que está investindo na região. Diversas empresas já
Não é verdade, Ed? É verdade, Cláudia. Campo Grande, Itaguaí, Santa Cruz e Sepetiba contam com a maior parte dos